pessoal. Tudo bem Tudo com bem. todos? Fábio. Boa noite. Boa noite. Ô, beijão. Júlio. Lívia? Oi, Jô, boa noite. Oi, Cida. Boa noite, gente. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Aninho, Boa noite. tudo bem? Tudo em ordem, Então tá bom. graças a Deus. Boa noite, William. Boa noite, Cida. Oi, gente. Boa noite. Boa noite. Chegando agora. Davi, Boa noite. boa noite. Boa noite. Pessoal, boa noite a todos. O Márcio está colocando aqui no chat as lições de hoje, tá? Então, o Livro dos Espíritos e também a lição que será lida hoje à noite, para quem quiser acompanhar com a leitura, tá bom? Boa noite, Kátia, Wilson, boa noite. Quem mais, pessoal entrando aqui? Célia. Márcio, Alberto, Célia, boa noite, gente. Alberto, boa noite. Cara dela. O pessoal ainda está entrando. E então, como toda reunião, eu peço que vocês, por favor, verifiquem os microfones e também deixem um copo d'água para fluidificar. Então, vamos iniciar a nossa reunião. William, podemos começar. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe nessa reunião fraterna, em que, na realidade, eu considero como um momento em que nós oferecemos a paz e a busca do Evangelho em nossas mentes e nossos corações por essa doutrina maravilhosa. Essa reunião de toda semana, que hoje faz muita diferença para nós, né? Então, para que possamos iniciar os trabalhos, o seu Toninho vai ler uma página do livro Fonte Viva, psicografia de Chico Xavier, ditado por Emmanuel. A mensagem 180, que não poderia deixar de ser Natal. Prezados irmãos e irmãs, muita paz, sempre uma alegria, né? Estarmos reunidos em torno do Evangelho, que é o guia da humanidade para todo o tempo, para a eternidade. Então, esse encontro é um encontro marcante.
do livro Fonte Viva, a lição Natal. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, versículo 14. Emmanuel comenta essa expressão divina. As legiões angélicas, junto à manjedoura, anunciando o grande renovador, não apresentaram qualquer palavra de violência. Glória a Deus no universo divino, paz na terra, boa vontade para com os homens. O Pai Supremo, legando a nova era ao pobre desesperado, nem desprezo aos fracos, nem condenação aos pecadores, nem hostilidade para com o fariseu orgulhoso, nem anátema contra o gentil inconsciente. Derramava-se o tesouro divino pelas mãos de Jesus para o serviço da boa vontade. A justiça do olho por olho e do dente por dente encontrava, enfim, o amor disposto à sublime renúncia até a cruz. Homens e animais, assombrados ante a luz nascente na estrebaria, assinalaram júbilo inexprimível daquele inolvidável momento em diante, a terra se renovaria. O algoz seria digno de piedade. O inimigo converter-se-ia em irmão transviado. O criminoso passaria à condição de doente. Em Roma, o povo gradativamente extinguiria a matança nos circos. Em Sidon, os escravos deixariam de ter os olhos vazados pela crueldade dos senhores. Em Jerusalém, os enfermos não mais seriam relegados ao abandono nos vales da imundície. Jesus trazia consigo a mensagem da verdadeira fraternidade e, revelando-a, transitou vitorioso do berço de palha ao madeiro sanguinolento. Irmão, que ouves no Natal os ecos suaves do cântico milagroso dos anjos, recorda que o Mestre veio até nós para que nos amemos uns aos outros. Natal, boa nova, boa vontade. Estendamos a simpatia para com todos e comecemos a viver realmente com Jesus, sob os esplendores de um novo dia. Emmanuel, essa página nos trouxe esse mentor tão querido
pela psicografia de Chico Xavier. E com essa mensagem, com essa beleza de expressão, iniciamos a nossa reunião, convidando o Fábio para proferir a prece para nós. Querido Deus, estamos aqui, reunidos em nome de Jesus, para glorificar o seu nome, para estudar o seu Evangelho, em busca de compreendermos um pouco mais das suas leis e de nós mesmos. Dê-nos a força necessária, a coragem, a boa vontade para lutarmos contra todas as falhas que nos acompanham, todo o mal que habita em nossos corações. Pai querido, o Natal se aproxima e com ele todos os corações se acalmam, todos os corações se aproximam da ideia de Cristo, do sentimento, do amor de uns para com os outros. Que possamos sentir esse sentimento mais fortemente e guardá-lo dentro de nós. Pai querido, pedimos a sua bênção para todos que aqui estão e que essas bênçãos possam serem levadas a todos que também necessitam. Que possamos unir as nossas forças em pensamento, em fé. E que essa energia possa ser bons instrumentos na mão de seus benfeitores espirituais. E com o verdadeiro sentimento de buscarmos o nosso melhoramento, pedimos licença para iniciarmos os estudos dessa noite. Que assim seja. Do Evangelho, boa noite. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, Trabalhadores da Última Hora. Item 5, Os Obreiros do Senhor. Espírito da Verdade, Paris, 1862. Chegastes no tempo em que se cumprirão as profecias referentes à transformação da humanidade. Felizes serão os que tiverem trabalhado o campo do Senhor com desinteresse e movidos apenas pela caridade. Suas jornadas de trabalho serão pagas ao cêntuplo do que tenham esperado. Felizes serão os que houverem dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, na sua vinda, encontre a obra acabada. Porque a esses o Senhor dirá: vinde a mim, vós que sois os bons servidores, vós que soubestes calar os vossos melindres e as vossas discórdias, para que a obra não sofresse. Mas, infelizes os que, por suas dissensões, houverem retardado a hora da colheita, porque a tempestade chegará e eles serão levados no turbilhão. Nessa hora clamarão: graça, graça. Mas o que o Senhor lhes dirá? Por que pedes graça, se não tivestes piedade de vossos irmãos, se vos recusastes a lhes estender as mãos e se esmagastes o fraco em vez de o socorrer? Por que pedes graça, se procurastes a recompensa nos prazeres da terra e na satisfação do vosso orgulho? Já recebestes a vossa recompensa, de acordo com a vossa vontade. Nada mais tendes a pedir. As recompensas celestes são para aqueles que não houverem pedido recompensas na terra.
Deus faz, nesse momento, a enumeração dos seus servidores fiéis, e já marcou pelo seu dedo os que só têm a aparência do devotamento, para que não usurpem o salário dos servidores corajosos, porque é a esses que não recuaram diante de sua tarefa que vai confiar os postos mais difíceis, na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. E estas palavras se cumprirão. Os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. A questão de hoje do Livro dos Espíritos está dentro do livro 3º, As Leis Morais, no capítulo 3, Lei do Trabalho, dentro do item Necessidade do Trabalho. A pergunta é a de número 675. Kardec pergunta aos espíritos: não se deve entender pelo trabalho senão as ocupações materiais? E os espíritos nos respondem: não, o espírito trabalha como o corpo. Toda ocupação útil é um trabalho. Então, queridos irmãos, essas são as lições para as nossas reflexões, para o nosso discernimento. Então, vamos pedir então que o José comece a fazer os comentários. José, por favor. Muita paz a todos, uma grande alegria, né? Podermos estar reunidos mais uma vez para o estudo do Evangelho, né? E interessante como a espiritualidade tem nos feito fazer refletir sobre o trabalho, né? Sobre os trabalhadores que somos da última hora, e trazendo mais uma vez a lição dos obreiros do Senhor, né? Quando as férias nossas se aproximam. Então, geralmente, final do ano, a gente pensa em férias, né? Parar, descansar, necessário às vezes, né? Para o refazimento nosso. Mas tivemos orientação em uma das nossas reuniões que nessas férias nós possamos fazer um estudo, né, do livro Desobsessão de André Luiz. Então, nós temos que trabalhar também nas férias, né? Nós vamos modificar um pouquinho as nossas atividades, mas vamos ter que trabalhar. Porque a orientação que nos chega é essa, né? Então, Jesus já disse que ele trabalhava sem cessar e o Pai também. Que nós temos que ter privilégio, né, de não trabalhar, né? Então, nós podemos, temos até por obrigação, por dever, né, ter um tempo de descanso, né? Assim como é nosso repouso diário. Né? Nosso repouso diário, nós temos necessidade dele, né? Agora, nós também temos o exemplo do Chico, né, que repousava praticamente meia hora, uma hora. Tinha dia que ele repousava uma hora, meia hora. E já se refazia e começava o trabalho de novo, né? Começava a sua rotina de trabalho outra vez. Então, tudo é uma questão de entendimento, é tudo uma questão de interpretação nossa, né? É tudo uma questão do estágio em que nós estamos vivendo, né? Então, nós pensamos em trabalhar para aposentar e não fazer nada. Né? Quando a gente pensa em termos de evangelho, né? Então, antigamente, por exemplo, a gente pensava, né, em viver bem, cumprir para as nossas obrigações religiosas, né, para estar no céu, contemplando os anjos, né, sem fazer nada. Agora veio o Espiritismo aí e nos fez refletir, está fazendo, né, nos refletir sobre uma realidade que é a essência do Evangelho, né, que é sobre o trabalho. Então, o Sotonim costuma dizer, né, que espírita vai para o centro espírita de macacão para trabalhar. Então é isso que nós temos que entender, né? E entender que a transformação da humanidade, em que esse Espírito da Verdade vem nos dizer, né, que o tempo está chegando dessa transformação, né?
em que as coisas deverão se restabelecer, a sua ordem. Então, se a gente for refletir, a gente viveu um pouquinho fora da realidade, né? Vive ainda, né? E nós precisamos voltar para a realidade do Evangelho. Então, o Evangelho vai ter que ser o nosso código de vida, o nosso receituário de vida. Né? Nós vamos ter que chegar ao entendimento, né? Que a maior satisfação nossa, o maior prazer nosso da vida vai ser o trabalho. No campo do bem, principalmente. O trabalho profissional nosso é um dever, uma obrigação nossa. Nós não trabalharmos, não temos como sobreviver, não conseguimos para a nossa subsistência. Certo? Agora, quando nós falamos em termos evangélicos, aí se amplia, abre um leque de entendimento que foge, às vezes, até ao nosso entendimento. Foge até a nossa compreensão. Mas que nós precisamos começar a refletir para chegar às conclusões que necessitamos. Por isso, a nossa necessidade de estarmos sempre reunidos em torno do Evangelho, para essas reflexões, para esses estudos. E por isso que nós estamos aqui, né? Para trocarmos essa ideia, né? E podermos chegar à conclusão do que nós temos que fazer. Né? Como é que nós estamos nessa obra que Deus nos colocou, né? Nessa vida? O que nós melhoramos? O que nós fizemos de bom? O que nós pretendemos fazer de bom? Nós precisamos começar a refletir sobre tudo isso. Então, o trabalho, em termos evangélicos, ele se amplia ao infinito. E depois que nós conseguirmos chegar a um estágio de entendimento, num desenvolvimento da nossa capacidade de labor, né? Quando nós, antigamente, pensávamos em não fazer mais nada, em somente nos beneficiar do descanso eterno, né? Que era mais ou menos isso que a gente entendia, né? A espiritualidade vem dizer aqui para nós que quando nós conseguirmos o entendimento e a realização das nossas tarefas em todos os setores da nossa vida, de conformidade com o Evangelho, nós estaremos preparados para os postos mais difíceis, na grande obra de regeneração pelo Espiritismo. Então, quer dizer que o trabalho vai aumentar, né? Nossa responsabilidade vai aumentar. Trabalho mais difícil. Então, como é que nós vamos entender isso? Como é que nós vamos suportar esse trabalho mais difícil? Se agora já está sendo difícil, a gente reclama tanto, né, da dificuldade, dos problemas, né? Nós temos que pensar também que nós estaremos mais evoluídos, mais fortalecidos na nossa fé, né? Então, enfrentaremos toda e qualquer situação com muito mais tranquilidade, com muito mais serenidade e com muito mais empenho, sem nos deixar enfraquecer, sem nos deixarmos desanimar. Né? Essa questão do desânimo, né, depressão, é uma questão muito séria, né? E a espiritualidade tem várias colocações, várias orientações nesse sentido, né? Que é onde as trevas mais conseguem fazer nos afastar do trabalho, principalmente do trabalho espiritual. Então, nós precisamos reagir contra isso, né? Acreditamos que todos, num grau maior, num grau menor, possuem, e nós precisamos começar a reagir. Com certeza, nós temos que fazer a nossa parte. Né? Fazendo a nossa parte, com certeza absoluta, nós seremos amparados pela espiritualidade. Porque a orientação do Evangelho, né, é para nós fazermos primeiro, para nós recebermos o benefício depois. Então, nós temos que dar o primeiro passo, temos que reagir diante dessa situação. A situação, a condição em que se encontra o planeta é desanimador? Talvez até seja desanimador. Mas nós precisamos começar a mudar o nosso entendimento, a nossa visão, né, de vida. Nós temos que viver em todas essas dificuldades, todos esses problemas que nós estamos vivenciando, a oportunidade que Deus nos deu para nós trabalharmos em nome do Mestre, em nome de Deus. Que nós possamos ter essa compreensão, que nós possamos reagir
contra tudo aquilo que impede-nos de vivenciarmos o Evangelho, principalmente em torno da caridade. Que Jesus nos abençoe a todos. Boa noite a todos, que Deus os abençoe. Então, prestando atenção na mensagem que o Toninho leu para nós de Natal, que mensagem linda, né? De emocionar a gente. As palavras de Emmanuel, se ele conseguisse fechar os olhos e ter esse sentimento dessa mensagem. Do livro dos Espíritos, do livro do Evangelho, então eu queria comentar algumas frases. Felizes serão os que tiverem trabalhado o campo do Senhor com desinteresse, movidos apenas pela caridade. No livro dos Espíritos tem a pergunta, né, como entendia Jesus a caridade? Então, benevolência para com todos, indulgência com as faltas alheias, perdão das ofensas. Então, trabalhar no campo do Senhor é isso. Ser indulgente, perdoar as faltas alheias, ser benevolente. Não é fácil, mas isso é trabalhar no campo do Senhor. Isso mais para nós espíritas principalmente, né, que temos o Evangelho, temos tantas informações, tantas leituras à nossa disposição e temos ainda a oportunidade de trabalhar na assistência social, né, na assistência dos nossos irmãos reencarnados e também para os nossos irmãos desencarnados. O Espiritismo nos dá essa oportunidade de trabalho para os encarnados e para os desencarnados. Então, não podemos perder tempo mais, perder tempo com nossas picuinhas, com nossos interesses materiais apenas, né? Temos que deixar um tempo, um bom tempo. Não basta mais agora deixar 15 minutos por dia para nós espíritas. Nós precisamos, para nós cristãos, vamos falar bem mais abrangente, não podemos mais deixar só 15 minutos para a gente trabalhar, para a gente orar, para a gente vibrar. Nós precisamos de mais algumas horas por dia. Como você falou, precisamos trabalhar para o sustento do nosso lar. Mas nós temos aí mais algumas horas que podemos trabalhar para a nossa evolução moral. Mas nós ainda não fazemos. Trabalhemos juntos, ele nos fala. Mas unamos nossos esforços. Mas a nossa vaidade, a nossa inveja, ainda é tão grande dentro de nós, que quando vemos alguém trabalhando junto e se sobrepondo a nós, de alguma maneira, aos nossos olhos, lá vem a nossa inveja, lá vem o nosso ciúme, para minar, para cobrir nossos irmãos, para que não apareça a nossa vaidade, né, nosso orgulho. Vós que soubesses calar vossos melindres e vossas discórdias, para que a obra não sofresse, não sofra. Vamos entender essas palavras. Precisamos compreender isso para que a gente realmente se enquadre nisso, porque essa lição foi feita para mim realmente, para que a gente fique calado, fique nossos melindres. Nós, como espíritas, como cristãos, temos que estar atento a isso, muito atento. Como o Zé falou, as trevas não querem, nossos irmãos superiores nos provocam a isso. Nos provocam a todo instante. E nós não podemos deixar obras como a do leque, de maneira alguma, correr qualquer risco. Precisamos trabalhar com desinteresse, trabalhar realmente pelo amor ao próximo. Pelo amor ao próximo. Como a lição do Natal, no final, ele nos fala, né, que o Mestre veio até nós para que nos amemos uns aos outros. Nós ainda estamos achando, né, ou pensando que Jesus veio para nos salvar, mas ele veio para nos ensinar o que é amor. E na cruz,
quando Jesus, eu entendo dessa maneira, né? Se eu estiver errado, me perdoe, mas é meu entendimento, quando ele nos diz, Pai, perdoai-nos, porque eles não sabem o que fazem, ele deve ter uma vírgula, dai outras oportunidades a ele, que é a nossa reencarnação, para que a gente possa resgatar tudo o que nós fazemos no nosso presente, né? E o que nós fizemos no nosso passado. Então, o Evangelho tem que ser estudado, compreendido, com amor no coração. Mas infelizes o que, por suas dissensões, houverem retardado a obra da colheita, porque a tempestade chegará e eles serão levados no turbilhão. Então, infeliz o que suas dissensões. O que é dissensões? São nossas desavenças, os nossos conflitos, né? O nosso desprezo, a nossa disputa interna por causa do nosso orgulho. Isso é uma dissensão, isso que atrapalha, retarda o crescimento de nós e do nosso semelhante. Então precisa olhar para dentro de nós mesmos, para ver o que se nós estamos sendo esses trabalhadores infelizes. Se nós, em algum momento, não estamos criando essas desavenças e conflitos dentro de uma casa de Jesus, ou de uma casa que o Evangelho é a bandeira nossa. E continuando, né, para a gente fazer, Deus faz, nesse momento, a enumeração de seus servidores fiéis, e já marcou pelo dedo os que só têm a aparência do devotamento. Olha que coisa. Então nós vamos lá, vamos falar do leque, nós vamos no leque, que bacana, vamos lá servir uma sopa, vamos isso aqui. Mas na hora de arregaçar as mangas mesmo, muitos de nós paramos. A gente respeita da pandemia, o medo da pandemia, mas vamos enfrentar, não vamos deixar aberto o nosso trabalho por alguma picuinha da nossa parte, algum dissabor que nós tivemos. Não podemos, porque esses dissabores que porventura eu posso vir, são problemas que nós temos que enfrentar. Aí é o nosso teste, vamos ver a nossa prova da escola para a gente passar de ano, a nossa promoção. Então é a paciência. Daí vem a caridade, né? Movidos pela caridade. Nós estamos lá movidos pela caridade, pela benevolência, pelo perdão das ofensas, ou nós estamos lá para mostrar, para cobrir o nosso próprio ego. Às vezes não é só para os outros, mas é para nós mesmos, para o nosso ego. Então, meus irmãos, nós temos que pensar sobre isso em nós, essa lição dentro de nós. Como está sendo conosco isso daqui. E como o Zé falou, como que é complicada a coisa, né? Porque é a esses que não recuaram diante da sua tarefa que vai confiar os postos mais difíceis. Então, nós passamos agora quase 2 anos de pandemia, assustados, com medo. Então, porque está lá presente, porque a casa, né, o leque não parou a sopa, não parou o trabalho da roupa, que é um trabalho invisível, né? Um trabalho que está lá, quem trabalha na rouparia fica lá quietinho, ninguém vê, mas o trabalho daquilo lá como que é. Não, as roupas como vêm, umas vêm tudo limpinha, lavada, passada, outras, infelizmente, vêm de uma maneira complicada até de se falar aqui, mas nossos irmãos estão lá trabalhando, afinco, quietinho, com amor, pela caridade. É isso que nós temos que nos espelhar. E temos espelhos ainda, né? Irmã Dulce, eu sempre gosto de falar Irmã Dulce, Madre Teresa, porque com biografias que eu li dela e filme, é um exemplo para nós. É um exemplo, né? Dedicaram a vida, doentes, dedicaram a vida por nós. Mas nós ainda fazemos promessas, tentando negociar com Deus. Olha, se eu conseguir aquilo, eu prometo que eu subo 200 degraus de joelho. Será que é isso que Jesus quer de nós?
Então, meus irmãos, continuando, né? É por isso que são as obras mais difíceis na grande obra de regeneração do Espiritismo. Então, acho que o irmão José, se eu não me engano, o doutor Inácio, fala que a lista já está sendo feita. O Zé Roberto sempre comenta isso, eu fico pensando, a lista já está sendo feita dessa transformação. Aonde nós vamos querer estar? De que maneira? E não é querer, né? Nós precisamos trabalhar, ter mérito para estar numa lista evolutiva. É mérito, não é querer, é trabalho. Caridade é prática do amor. É prática do amor. Não é outra coisa, não é sonhar, não é falar. É a prática. É a prática da benevolência. É a prática do perdão das ofensas. É isso que nós temos, é a prática da indulgência. É que nós temos que ter nosso coração e nossa conduta. A nossa conduta é começar dentro de nossa casa. Que aqui é bacana, estou falando aqui para 40 e poucas pessoas aqui, com família, um pouco mais, mas e dentro de casa, com a nossa esposa, com nossos filhos, com nossos pais, com nossos avós, com os nossos netos, como nós estamos sendo? Estamos sendo indulgentes, benevolentes, gentis? Essa lição, aliás, esse capítulo, né? Esse capítulo é difícil falar, porque todos são magníficos, né? Trabalhadores da última hora, eu acho que é um capítulo a gente refletir muito, e se colocar dentro deles. E, para encerrar, a gente queria agradecer, né, aos nossos irmãos todos que esse ano tiveram conosco, nossos irmãos desencarnados, que em nosso lar, cada hora desse evangelho, momento do nosso evangelho, estão nos acompanhando, nos intuindo, abençoando o nosso lar, iluminando não só a nossa casa, mas como toda a nossa vizinhança. Isso é o Espiritismo, né? É a caridade para com os encarnados e os desencarnados. E ele para conosco, como o Livro dos Espíritos, na pergunta do plano espiritual de Kardec, né? O Espírito trabalha, e trabalha tanto quanto nós, porque nós damos muito trabalho para eles. Nós damos muito trabalho para nossos irmãos. Eles têm muito trabalho conosco. Que Deus os abençoe e nos ampare a todos nós. Um grande beijo a todos. Assim seja. Então, que a paz e a alegria de Jesus sejam com todos, né, hoje e sempre. Eu vou ler algumas frases aqui desse livro, Orações de Chico Xavier, que são maravilhosas. O Bacelli lembra alguns casos do Chico e ele transcreve aqui: sorrir e trabalhar. Precisa de alegria. Vamos sorrir e trabalhar. Agora, não é contar piadas o tempo todo com a vida dos outros. A gente tem que policiar a palavra. Se a gente for contar uma piada muito picante, vamos pasteurizá-la. Coisas do Chico, né? Ele diz outra. O Dr. Bezerra é um espírito muito alegre. Sempre que ele me aparece, eu o vejo sorrindo. Acho que todos nós temos um conhecido que, quando a gente lembra dele, nós vemos um sorriso. E isso já nos conforta. Então, se isso é bom para nós, vamos tentar levar isso para os nossos amigos também. Um sorriso sincero no nosso rosto, transparecendo a alegria de ser um cristão. A tarefa do Espírito Cornélio Pires é a de nos trazer um pouco de humor na doutrina. Ele, com suas trovas, nos faz sorrir e pensar. Então, toda piada, toda brincadeirinha que façamos, que ela nos traga alegria e algo para nos pensar, algo que nos faça refletir, que nos faça lembrar dos ensinamentos de Jesus. Se a gente conseguir agir assim, acho que a gente está no caminho certo. Então, quando falamos de trabalhadores, devemos lembrar também que existem aqueles trabalhadores que trabalham, que fazem o seu serviço felizes da vida. E que gostoso é trabalhar com alguém que
que realmente está feliz. Maravilhosamente bom. Queridos irmãos, eu vou mudar a câmera aqui, eu vou focar um trechinho aqui do livro. O espetáculo continua. E vou ler só um trechinho dele que é maravilhoso, fala sobre o trabalho. Lá no finalzinho do livro ele diz assim: um moço surgiu à frente e falou dando-lhe a mão. Tintino, você chegou à grande libertação. Você construiu no circo, servindo de bom humor, a senda que eu trouxe agora ao reino de paz e amor. Que vejo, gritava ele, e obrando amigo, explicava. São as crianças da terra a quem você consolava. Mais além é a multidão, que trabalhava e sofria, para a qual você levava o pão de luz da alegria. O céu vela sobre todos, não há serviço infecundo. Eu sei que você chorava, embora alegrando o mundo. Há quem reclame dos outros recriações sem medidas, sem ver que os outros caminham por lágrimas escondidas. O circo pagou a graça que você distribuiu. E agora as dores que ninguém viu. Tintino em pranto indagou ao moço vestido em luz. Diga, Senhor, quem me fala? E ele disse, eu sou Jesus. Tintino abraçou-se a ele, e ele abraçou-se a Tintino. No alto fez uma estrada aberta em fulgor divino. Irmãos, a história continua. É lindo. Embora seja uma história infantil, mas ela nos mostra que quando trabalhamos com prazer naquilo que fazemos, levando alegria às outras pessoas, nós recebemos uma recompensa, que é o que o Evangelho nos fala na noite de hoje. Se fizermos a caridade sem esperar nada em troca, por fazermos, por queremos ser úteis, por queremos fazer a diferença de forma positiva na vida das pessoas, estaremos agindo de maneira certa. E o Cristo fez isso, o Cristo nos ensinou isso. Não nos cobrou, a não ser pela nossa consciência, segundo tudo que aprendemos, ouvimos, lemos, compartilhamos, temos a base, seremos felizes se praticarmos o Evangelho. E em contrapartida, quando deixamos de praticá-lo, às vezes nossa lembrança, nossa consciência nos cobra, nos chamando a atenção. Márcio, por que você não fez um pouquinho mais? E aí sofremos. Então, para que isso não aconteça e para que aproveitemos todas as oportunidades que nos são apresentadas, vamos agir em conformidade com o Evangelho, distribuindo e compartilhando alegria, bons sentimentos, boas palavras e o Evangelho de Jesus. Que esse Evangelho nasça nos nossos corações, que Jesus nasça em nossas vidas e que, se por acaso isso não aconteceu, que aconteça hoje, que aconteça nesse final de ano, que aconteça o quanto antes o nascimento de Jesus nos nossos corações, para que consigamos sentir a paz, a alegria, a força necessária para continuarmos a nossa existência, lembrando sempre de nos fazermos úteis. E que assim, essa paz que tanto almejamos, essa alegria que tanto desejamos, possamos sentir e compartilhar com os nossos familiares, com os nossos amigos, com os nossos vizinhos, com as pessoas com as quais nós convivemos. Que Jesus nos abençoe a todos, hoje e sempre. Que assim seja. Paz a todos, queridos irmãos. Então, que época maravilhosa, né? Que é o Natal, que fortalece o encontro com Jesus, né? O propósito de rever Jesus com mais clareza, vamos dizer assim. Essa é a busca, né? Jesus é a busca do homem pelo mundo.
E tem uma mensagem de Emmanuel que diz assim: com o nascimento de Jesus, ocorre como que uma comunhão direta do céu com a terra. Estranhas e admiráveis revelações perfumam as almas, e o enviado oferece aos seres humanos toda a grandeza do seu amor, da sua sabedoria e da sua misericórdia. Aos corações abre-se nova torrente de esperanças, e a humanidade na manjedoura, no Tabor e no Calvário, sente as manifestações da vida celeste, sublime em sua gloriosa espiritualidade. Com o tesouro dos seus exemplos e das suas palavras, deixa o Mestre entre os homens a sua boa nova. O Evangelho do Cristo é a boa nova de todas as filosofias que procuram aprimorar o espírito, norteando-lhe a vida e as aspirações. Jesus foi a manifestação do amor de Deus, a personificação de sua bondade infinita. É muito bonito quando Chico diz assim, que o Antigo Testamento são os homens batendo a porta do céu, pedindo uma revelação, e que o Novo Testamento, Jesus, é a resposta de Deus para os homens. Olha que expressão, né, que ele coloca. O Antigo Testamento, os homens batendo as portas do céu. E o Novo Testamento, a Boa Nova, né, o Evangelho de Jesus é a resposta. E o Espiritismo, vamos dizer assim, é a explicação da resposta. Porque o Espiritismo, ele é filho, vamos dizer assim, filho do cristianismo, ou então o Espiritismo, ele é o próprio cristianismo que está sendo devolvido aos homens. Mas precisamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, como Jesus já sempre dizia no seu Evangelho, né? Outra passagem marcante sobre o Natal é quando Maria e José levam Jesus até o templo e o episódio de Simeão, o velho Simeão, que tinha uma grande sensibilidade, né? Então ele toma nota, vamos dizer assim, de um diálogo ali com Maria, com José, e Maria e José descrevem para ele como é que foi o nascimento de Jesus. Então Simeão ficou espantado, porque Simeão, com certeza, portador de mediunidade muito desenvolvida, porque ele reconhece que aquela criança era um enviado. Ele reconheceu. Como é que ele reconheceu? Né? Então tinha que ter a bênção da mediunidade ali, da revelação, senão não teria como ele saber, porque ele mesmo ali ficou sabendo que Jesus tinha nascido numa estrebaria, nascido sobre a palha. Então Simeão pega Jesus nos braços, a psicografia do Chico, que descreve isso para nós, no livro Antologia do Natal. Então tem lá, Simeão e o Menino, no livro Antologia do Natal. E daí Simeão pega Jesus nos braços, de encontro ao peito, né? E se afasta de Maria e de José. E o Chico psicografou essa passagem e dizendo assim, que então Simeão se afastou de José e de Maria, e Simeão começa a conversar com Jesus. Senhor, mas como é que você vai renovar o mundo se você nasceu na palha pobre? Não teria sido melhor você nascer filho de romanos poderosos? Ou nascido, e aí ele vai traçando uma conversa com o menino. Olha que interessante. Que teria sido melhor se Jesus tivesse nascido no seio de famílias importantes, poderosas. Como é que Jesus ia fazer? E ele vai então colocando para Jesus: se você tivesse nascido filho de gladiadores poderosos, ou de chefes dos exércitos, de políticos poderosos, e aí vai, né? Mas é como se ele questionasse: como é que você vai fazer? Nasceu onde você nasceu, filho de quem você é. Tipo assim, Simeão falou: como é que vai ser esse negócio? Como é que você vai libertar o povo? Como é que você vai renovar tudo? Então Simeão acho que ficou descrente, né? Falou: não vai dar certo esse negócio. Simeão acho que deve ter pensado: vai ser muito difícil. E Simeão então vai ali, conversando, com uma voz baixa, né?
E quando Simeão termina o seu colóquio, então é narrado que o bebê, a criança, o bebê, o menino, levanta os olhos lúcidos e serenos, fixam com intensidade de magnetismo nos olhos de Simeão. E com a sua mãozinha, ele delicadamente aperta várias vezes o coração de Simeão. Várias vezes. Simeão ficou parado, estático. Aquilo sem meio que entender. O fato é que ele vem, devolve o menino, e o tempo rola, o tempo corre. Simeão desencarna, e aí Simeão, na pátria espiritual, ficou sabendo, através dos seus familiares, dos espíritos amigos ali. Simeão, quando você conversou com o Salvador, nos seus braços, ele não deixou de responder suas argumentações. Porque você questionou ele. Como é que ele ia fazer para modificar? Onde é que ele ia agir? Seria na política, nos exércitos, na área religiosa? Onde é que seria o campo de atuação dele? Como é que ele ia entrar nesse campo de atuação? E qual que era o campo de atuação que ele ia utilizar para renovar? Se era político, se era religioso, se era no comércio, no poder do dinheiro, no poder econômico? Qual seria o departamento? E ele respondeu para você, quando ele toca várias vezes no seu coração, no seu peito. A resposta era essa, Simeão, que a oficina de trabalho do Cristo é o coração. E todos nós sabemos que o coração é tido como a casa dos sentimentos do homem. E é ali o ponto de trabalho, é o ponto da renovação, é onde o Cristo atua em nós, no campo dos sentimentos. Então, nosso encontro se dá com Ele quando cultivamos os sentimentos, né? E, ao contrário do que se imaginava, né, um grande guerreiro, libertador, um político de altas habilidades, ele coloca então, né, um operador dos sentimentos, né, um educador dos sentimentos. É ali que é a casa do Cristo, é ali que ele tem que nascer em cada um de nós, nos sentimentos, né. Muita paz a todos, e desde já fica o nosso agradecimento, né, ao povo de Itatiba, que não poupa esforços, né, e eles encheram o albergue de alimento, graças ao Espírito do Cristo e aos bons espíritos amigos que intuem o povo de Itatiba a prática da caridade material e espiritual também, né? Então, nosso grande abraço e reconhecimento a esse povo maravilhoso que nunca deixou faltar, né? Em nenhum Natal da nossa casa, nunca deixou faltar os gêneros alimentícios, o brinquedo para as crianças, que faz uma grande festa de Natal, né? Todos os anos. Então, nosso agradecimento sincero. Nosso muito obrigado a todos que colaboraram, né? Muita paz. Boa noite, meus irmãos. Muita paz a todos. Noite maravilhosa, lições maravilhosas, amigos maravilhosos, né? Então, as lições de hoje são extremamente profundas, né? O Davi estava falando, os irmãos estavam falando, e o Davi falou a respeito do tempo de Moisés, né? Então, eu imagino que devemos conclamar nesse momento, né? Imaginar sobre a lei do trabalho, sobre a lei de causa e efeito. Então, se a lei de causa e efeito, como que eu posso ter uma causa material para que eu possa ter um efeito espiritual? Isso não está certo, não dá certo, não combina, simplesmente não existe efeito disso. Eu digo porque na época de Moisés, quando ele subiu ao monte para receber os 10 mandamentos, mediunicamente, ele volta e os irmãos, as pessoas que estavam ali embaixo, haviam feito um bezerro de ouro, para oferenda a Deus. Obviamente, todos nós sabemos que esse ato contínuo acontece. Então, naquele momento, estávamos colocando uma figura valiosa na matéria para tentar enaltecer a fé. Sendo que, na realidade, quando essa lapidação que nós devemos ter, quando nós falamos do trabalho,
é para que a devolutiva do nosso trabalho, ela emana daquilo que oferecemos nessa mudança. Então, é necessário que trabalhemos no nosso dia a dia, no corre-corre, e para que tenhamos o retorno, a recompensa daquele trabalho. Então, a recompensa daquele trabalho, quando nós temos o nosso emprego, a nossa empresa, as nossas determinações materiais, é o salário, a necessidade nossa de sustento. Agora, o que eu vou esperar quando eu preciso ter a minha moral e a minha evolução evangélica em crescimento? Eu tenho que oferecer alguma coisa. Eu ofereço o trabalho da minha transformação moral. Eu ofereço o trabalho nas bem-aventuranças, na caridade, no amor ao próximo, na fraternidade, no perdão, tudo aquilo que Jesus nos ensinou de forma tão clara. Mas como os nossos olhos são vendados pelo materialismo, pelo egoísmo, ainda nós não compreendemos isso. Com certeza, algumas religiões, durante todo esse tempo, ao invés de enaltecer essa cristandade, esse desenvolvimento espiritual, eles fazem enaltecer a matéria, para que a matéria pareça que estamos honrando aquele patrimônio moral que Jesus nos deixou há 2000 anos. Por outro lado, temos a necessidade da atividade evangélica. Como já foi falado várias vezes pelos nossos irmãos, através do Centro Espírita. O Centro Espírita, como sempre falamos, o senhor também sempre fala, né? Blocos pintados, não tem fogo, piso de cimento queimado, mas de uma felicidade, de uma caridade, de uma presença cristã maravilhosa. São nesses momentos em que, oportunamente, nós percebemos que Deus nos coloca no caminho as condições necessárias para que cada ocasião de nossas vidas tenhamos onde desempenhar o verdadeiro evangelho. Davi falou muito bem, quando ele enaltece a caridade das pessoas. O Sr. Toninho sempre fala que a grande maioria das pessoas que suprem as necessidades de todas as pessoas e que são doadas, as roupas, os alimentos, os brinquedos, a maioria delas não são espíritas. Nós tivemos várias narrativas durante esse final de ano de expressões não espíritas, em que ofereceram ao nosso lar espírita cristão a oportunidade de mediar, de sermos médiums daquela caridade em que a pessoa se desapega, ou a entidade, ou uma escola, ou uma situação, para que possamos mediunicamente, né? Porque médium é mediar. Então, também estamos mediando, fazendo com que, de coração aberto, recebamos de um lado para entregarmos por outro. O Sr. João sempre comenta numa passagem a respeito ele sempre fala, né, que ele já viu isso, mas ele nunca mais encontrou novamente. Ele fala que os discípulos vieram até Jesus, estavam doando aquilo, né, oferecendo aquilo que eles eram doados, e eles reclamam, viu, mas ninguém está tendo paciência, o que eu faço, não faço, tal. Ele fala, viu, o trabalho seu veio de onde? O pão veio da terra, o trigo veio da terra, a água veio de Deus, tudo veio de Deus. Então, nada é nosso, nada é do Centro Espírita. O Centro Espírita, no meu modo de ver, é a oportunidade de nós fazermos a caridade, oferecendo aquilo que é doado aos necessitados. E onde está o nosso aprendizado moral nisso tudo? É como fazemos isso. É a forma com que recebemos nossos irmãos. Estaremos recebendo-os no próximo sábado, com muita alegria, uma festa evangélica sem precedentes. A emoção que toca o coração de cada um que está lá nesse momento é magnífica, é magnífica. Enche-nos os olhos, enche-nos o coração,
esperança num mundo em que vemos tanto materialismo exacerbado, sendo triunfante em várias situações. Mas Jesus já dizia no Evangelho segundo São Marcos: de tanto veres proliferar as iniquidades, a fé de muitos se esfriará, mas aqueles que perseverarem serão salvos. Qual é a nossa perseverança se não temos uma clarividência, uma clareza do que é Jesus, do que é o Evangelho em nossos corações no cotidiano? Jesus não veio para nós apenas nos momentos em que estamos dentro do centro. Jesus não veio para nós apenas nos momentos em que estamos tomando passe, ou ele também não veio para nós nos momentos em que estamos falando dele. Ele está dentro de nós e devemos enaltecer e mudar e trabalhar para essa evolução a todo momento. Jesus já sabia que seria difícil. Tanto é que na época em que ele, se me permitem, na época em que ele já estava, ainda estava, né, junto conosco, material, e os discípulos vêm a ele e ele faz uma narrativa, que está no livro Boa Nova, no capítulo Os Discípulos, aqui, se me permitem, é muito pequena, ela está no Evangelho, tá? Ela fala assim: é por essa razão que vos envio como ovelha ao antro dos lobos, recomendando-os a simplicidade das pombas e a prudência das serpentes. Então, se nós não podemos titubear, as provações, a mudança, a paciência, ela está a todo momento nos assolando, e nós devemos enaltecer o Evangelho, nós devemos enaltecer as nossas mudanças, esse trabalho íntimo, essa mudança íntima que o Evangelho nos proporciona e nos convida, né? E o Espiritismo, dentro de uma razão raciocinada, de uma fé raciocinada, nos possibilita. Isso é muito importante. A possibilidade de pôr em prática tudo aquilo que o Evangelho nos traz. É necessário trabalho? É necessário trabalho. É necessário tudo aquilo que nós temos, mas graças ao Espiritismo, que clareia nossas mentes, nós temos a possibilidade de colocar tudo isso em prática a todo momento, gente. E como é gratificante, como é magnífico, como é feliz quando percebemos que nós estamos mudando. Eu acho isso importante. Nós percebemos que faz para nós a mudança dentro da nossa vida, sermos espíritas, sermos cristãos, sermos chiquistas e amigo do seu Toninho. Obrigado a todos, muita paz, que Jesus os abençoe. E não esqueçamos que sábados temos um compromisso com a caridade e numa festa fraterna do Evangelho do Cristo, que com certeza estará junto de nós. Muito boa noite, muita paz a todos. Prezados irmãos, queridas irmãs, Jesus nos abençoe. O Espiritismo é a mensagem de renovação. Novamente o Evangelho no nosso meio, exatamente como foi exercido por Jesus, né? Em plena natureza, trazendo para nós essa mensagem de renovação. E a Terra de hoje está necessitando de nós essa tarefa, esse trabalho, porque somente haverá a transformação almejada pelos corações sinceros e verdadeiros, pela prática da caridade. E devemos tomar muito cuidado a esse respeito, porque irmão José, ele nos diz o seguinte, que em questão de caridade, os mendigos somos nós. Então vamos enaltecer, claro, esse gesto, né? Essa vibração que foi a exemplificação de Jesus, mas com os devidos cuidados,
para que novamente essa prática venha nos enaltecer. Prezados irmãos, a página de Emmanuel, né, sobre o Natal. Então, quando os céus iluminados, né, eles proclamam para toda a humanidade: glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Então foi uma expressão que envolveu todo o planeta, de norte a sul, leste a oeste, não deixando nada que não viesse ao conhecimento de todos. E não deixou de ser a vinda do embaixador celeste a expressão mais simples, mais sublime que a humanidade pôde receber. Acreditamos que para esse entendimento há necessidade de que o nosso coração se sensibilize diante de toda a dor que assola o planeta, envolve a todos nós, e que muitas vezes nos envolvemos diante dessa situação sem a prática da recomendação que os céus nos trouxe, que é justamente a fraternidade, que é uma expressão da caridade em ação. Então, como foi já colocado, né, pelos nossos irmãos a respeito dessa prática, então vemos que realmente é divina. É divina. Está no nosso coração. Então, ali na nossa casa de trabalho espiritual, que é o Centro Espírita, trabalho espírita cristão, então as pessoas que chegam ali, elas trazem com tanto amor a doação, com tanta dedicação, que aquilo vem impregnado de bons fluidos. Muitas vezes a cura, o alívio que determinada pessoa obtém, né? Não só ao receber, como também a quem doa e quem vai usufruir, transforma completamente a sua situação. E Deus age dessa maneira, né? Jesus age assim, sem alardes. Então, essa prática da caridade, que foi o exemplo do cristianismo primitivo, daqueles homens, daquelas mulheres, daqueles jovens que aderiram, né, a essa atividade, transformou o mundo. Nós tínhamos Roma, que dominava completamente toda a terra nas conquistas materiais, né? E eles trabalhavam por amor à causa, sem agredir, sem revolta. E nós precisamos ter isso conosco. O trabalho tem que ser para o Cristo. Eles não se insurgiam contra o poder absoluto. Eles enfrentavam com coragem e confirmando a sua fé, mesmo na hora decisiva da própria vida. Então, prezados irmãos, é uma situação que nós estamos vivendo e compreendendo que será somente através dessa prática que nós vamos alcançar a nossa libertação da humanidade.
Então nós estamos agora numa nova era, entrando num estágio de regeneração. A Terra, o planeta de expiação e prova, está entrando num planeta de regeneração, que vai pedir para nós a nossa transformação moral. E o Evangelho nos traz hoje uma mensagem do Espírito da Verdade, dada para nós há quase 160 anos, em Paris, do Espírito da Verdade, que é, sem dúvida, João Batista, no nosso entendimento, né? Então, o Espírito da Verdade é a representação dos espíritos superiores através de João Batista. E essa página é dele. Ele nos convocando, então, ao trabalho que compete a cada um de nós. E ele inicia dizendo que chegastes no tempo em que se cumprirão as profecias referentes à transformação da humanidade. Então, esse estágio que nós estamos saindo para um outro, mais evolutivo, onde o espírito vai ter a sua condição de trabalho real. Então, um mundo materialista, imediatista e que só traz problemas, ele está desaparecendo. E diante dessa situação, para que seja uma realidade, então está havendo também o exílio dos espíritos recalcitrantes, dos espíritos rebeldes, e que não aceitam, e não aceitaram a mensagem de amor que Jesus nos trouxe. Então essa é uma realidade que nós precisamos ter conosco, porque chegou o tempo em que se cumprirão essas profecias. É uma realidade, né? E ele diz aqui que felizes serão os que tiverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e movidos apenas pela caridade. Começando, então, o nosso compromisso, né, com a família, com o lar, com os espíritos mais próximos, para que nós possamos manter, através do amor, esse equilíbrio. Porque, conforme Chico dizia, né, esse desequilíbrio que nós presenciamos, né, começando principalmente na família, o Chico falou que é porque nós amamos muito pouco. Então vamos pensar nisso, né? O que vem a ser essa expressão do Chico. E o que vem a ser a família. O que estabelece o equilíbrio da sociedade, se não é a família, que vai se estendendo e que forma uma nação, e que forma a humanidade. Então nós temos notícias de que existem planetas que já atingiram esse estágio, mesmo no nosso sistema. E a Terra, então, está nesse caminho. Então precisamos urgentemente abrir o nosso coração para essa atitude. Porque ele diz assim: felizes serão os que houverem dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, na sua vinda, encontre a obra acabada, que é a nossa responsabilidade. E o que seria essa obra acabada? Senão o amor pleno em todos os sentidos.
porque a esses o Senhor dirá: vinde a mim, vós que sois os bons servidores, vós que soubestes calar os vossos melindres e as vossas discórdias, para que a obra não sofresse. Calar os vossos melindres e as vossas discórdias, que foi o assunto principal dos comentários, né, dos nossos irmãos. Citando Jesus, que é a paz, que é a expressão máxima, né? Então, nós estamos já com esse entendimento e dentro dos ensinamentos de Kardec, que nos leva, né, a essa atitude. Fora da caridade não há salvação. Salvação não de privilegiarmos, mas sim de nos transformarmos. E ele encerra dizendo no último parágrafo que Deus faz neste momento a enumeração dos seus servidores fiéis. Já marcou pelos seus dedos que só tem a aparência do devotamento para que não usurpe o salário dos servidores corajosos. Então não precisamos nos preocupar, né? Porque nós seremos escolhidos se merecemos. Senão vamos ter outra oportunidade em outros mundos, numa situação mais difícil. E certamente lembrando da nossa terra, né, a oportunidade que perdemos. Como muitos estão tendo o exílio para mundos, né, compatíveis com o seu caráter e o seu desenvolvimento. No Livro dos Espíritos, capítulo Lei do Trabalho. É uma lei do trabalho, né, que nos compete. Então, na necessidade do trabalho, a pergunta de hoje, Kardec formula, 675, não se deve entender pelo trabalho senão as ocupações materiais? A resposta, não. O espírito trabalha como o corpo. Toda ocupação útil é um trabalho. Então, aquilo que nós estamos muitas vezes meditando, então, um processo de reconciliação, um processo de acerto de contas, que foi tão difícil, como que nós teríamos que fazer? Um trabalho profundo, um trabalho de meditação. Então, é uma ocupação útil. Eu gostaria de recomendar, nesse mesmo capítulo, quando encerra o capítulo, na pergunta 685. Depois, Allan Kardec faz um comentário sobre esse capítulo profundo. Gostaríamos, né, que, lembrando, pudessem ler, para nós termos nesse resumo, nessa colocação, todo o problema que nós estamos vivendo, o que Kardec coloca. Nós temos aqui uma passagem que ele diz assim: há um elemento que comumente não entra na balança e sem o qual a ciência econômica não é mais que uma teoria. É a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. Não ainda a educação moral pelos livros, mas aquela que consiste na arte de formar os caracteres, a que dá os hábitos, porque a educação é o conjunto
de hábitos adquiridos. 1857, a primeira edição desse livro. Há 160 e tantos anos atrás, Kardec fala disso. Porque a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. E aonde nós vamos adquirir esses hábitos, se não for no lar, no convívio familiar, onde acha dentro do lar a harmonia, os ajustes, os reajustes e a prática, né? Por isso que uma das recomendações do Espiritismo é a prática do Evangelho no lar, onde nós sentamos ali e reunimos para essa conquista da educação, pelos hábitos. Então, prezados irmãos, vemos que o Espiritismo realmente traz uma notícia profunda, né? Que vem exclusivamente para nós, individualmente. É para nós, para todos, indistintamente. Então, vamos aproveitar esse momento, né? E o Natal está próximo, o nosso coração vibra de uma maneira em sintonia com essa realidade, que é a fraternidade, né? Então, nosso desejo ardente de nos abraçar, cumprimentar, oferecer um presente, uma dádiva, é o Cristo, é Jesus. Então, se nós agirmos dessa maneira, não vamos complicar. Então, vamos encerrar com a expressão, né, em que todos nós conhecemos, que está no Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, versículo 14. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Que Jesus nos abençoe, meus irmãos. Muita paz. Vamos encerrar nossa reunião com a prece, que é a Cida Sanfilho, da Cooperativa. Senhor Deus, Mestre amado Jesus, nós os agradecemos pelo Evangelho no lar, no dia de hoje. Agradecemos todos os ensinamentos recebidos. Agradecendo, Jesus, por tudo. Pelas nossas famílias, pelos nossos amigos. E pedindo, Jesus, que as suas bênçãos se estendam pelos lares das pessoas que estão sofrendo, aqueles que se encontram desempregados, aos doentes, aqueles que estão em aflição, aqueles que não têm o que colocar na mesa. Somos muito gratos, Jesus, pelos ensinamentos e pela oportunidade do Evangelho no lar. E todos nós possamos, Jesus, sair reconfortados na noite de hoje e que realmente as lições nós possamos aplicar no nosso dia a dia. Obrigada, Jesus, que a tua divina luz continue conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Meus irmãos, antes da mensagem da noite, então nós gostaríamos de avisar que essa reunião online, nós não vamos ter interrupção. Sábado agora vai ser a nossa distribuição de Natal, depois o leque fica fechado com as atividades doutrinárias e a sopa fraterna paralisada, voltamos no dia 10 de janeiro. Deixa eu ver uma coisa aqui. Acho que tem alguém com o microfone ligado. Nós voltamos, então, no dia 10 de janeiro. E
E essa reunião da quinta-feira nós não vamos parar. Então, quinta-feira que vem estaremos aqui e vamos continuar com a reunião online, tá bom? Convidamos a todos os irmãos para estarem conosco no sábado, já desde a manhã, ajudando a montar, né, as cestas para a nossa distribuição, que se inicia às 2h da tarde. Então, agora vamos ouvir a mensagem da noite. Muito obrigada. Não tenho tanta facilidade para falar, mas sinto que se não me expressar, não terei me desenvolvido, porque se comunicar é um sinal de evolução. Não aquela comunicação agressiva, desenfreada, mas a comunicação assertiva, que leva o próximo à reflexão e recebe as palavras com amor. Ao se comunicar, sempre considerem com quem estais a falar, a fim de que possais escolher as palavras amorosas, porém com conteúdo, e ser compreendido por aquele que ouve. Há horas de falar, outras de calar, mas sempre haverá a oportunidade certa de se expressar. Ore e confie. E a ação de levar boas palavras a quem quer que esteja perto de ti. Se me estendi, estou apenas aprendendo a me comunicar com assertividade e amor. Um Feliz Natal, João, um amigo em Cristo. Obrigado. Obrigada, irmãos. Boa noite para todos. Uma excelente semana. A gente se encontra no sábado. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau, boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite a Boa todos. noite a todos. Ótima semana. Boa noite, boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, pessoal. Fiquem com Deus. Até sábado. Boa noite a todos. Boa noite para todos. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Até sábado. Se Até. Deus quiser. Se Deus quiser. Ô, Walter. Mas Tudo certo, né, Walter? Graças a Deus, tudo beleza, né? Tudo bem, Zorica?